Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao programa Mais Saúde de hoje, que como sempre traz muitas informações para vocês sobre diversos assuntos e hoje especificamente nós iremos falar sobre tabagismo e labirintite. Estará aqui conosco para falar sobre tabagismo o Dr. Giovanni Ribeiro, que é pneumologista. Boa noite, tudo bem, Dr. Giovanni? Boa noite, Ayandra. Boa noite, amigos da NTV. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. E na segunda parte do nosso programa, nós vamos falar sobre labirintite com a doutora Giovana Cristina dos Santos. Ela vai trazer todas as informações para vocês sobre essa doença e formas de tratamento. Lembrando que vocês podem participar conosco hoje, especialmente pelo WhatsApp, o 999474515, e todas as pessoas que participarem vão concorrer no fim do programa a um brinde da Lacqua di Fiore, que está com muitas promoções lá para vocês. Bom, gente, para nós começarmos nosso bate-papo de hoje, doutor Giovanni, tabagismo é um vício complicado de se vencer? O tabagismo ainda é um sério problema de saúde pública, não é? Embora nós tenhamos, nos últimos anos, tido uma redução importante, né, no percentual de fumantes no nosso país, em alguns segmentos isso ainda deixa muito a desejar. Nós encaramos como uma doença, né, uma dependência a um produto químico que tem no tabaco, que é a nicotina, que todos sabem, e é uma dependência que ela é progressiva, ou seja, quanto mais a pessoa fuma, maior a dificuldade em deixar o cigarro depois. E muitas vezes o fumante tem que fazer várias tentativas para conseguir realmente deixar o hábito de fumar. Então, é uma pandemia que nós dizemos, né, uma epidemia generalizada como nenhuma outra no mundo, né? Nós temos ainda 100 mil mortes por ano só no nosso país, causadas por uma das 50 doenças relacionadas ao tabaco. E, doutor Giovanni, tem alguma estatística, algum dado de qual faixa etária é mais afetada por esse vício, homem ou mulher? Olha, infelizmente ainda são os jovens, né? No fim da década de 80, nós tínhamos em torno de 34% de fumantes ainda no nosso país, dos adultos, né? E algum tempo depois, com as campanhas de educação que foram feitas, de conscientização da população, com a legislação que tornou mais difícil o fumo em lugares fechados, com aquelas fotos que saem nas embalagens dos maços de cigarro, as multas decorrentes, né, de infringir aquela legislação antitabágica, quer dizer, tudo isso levou a uma queda. E os últimos dados que nós temos, que são de 2013 e 2014, já mostram que 14% apenas dos adultos estão fumando. Quer dizer, ainda é muito, mas em relação aos 34%, foi uma redução realmente muito importante. Entretanto, se nós olharmos os jovens, esses números, dependendo da região do país, ainda passam de 20%. Quer dizer, os jovens ainda fumam mais porque tem como modelo, né, os ídolos, os cantores, os atores, né, os artistas que fumam, e os jovens são mais suscetíveis à influência desses modelos. Entre os jovens, o homem ainda fuma mais. Quer dizer, o jovem masculino ainda fuma mais, né, que a jovem de um modo geral. Por outro lado, nos adultos, o decréscimo do percentual de fumantes foi maior nos homens do que nas mulheres. Até a década de 60, essa diferença era muito grande, né? Praticamente só os homens fumavam. Depois, com toda a revolução sociocultural que aconteceu durante os anos 60, a mulher também passou a fumar, e hoje, infelizmente, o câncer de pulmão, por exemplo, ligado ao tabaco, mata mais mulheres que o câncer de mama. O câncer de mama ainda é mais frequente, mas por causa de
todo o tratamento que se tem hoje, as mulheres morrem ainda mais de câncer de pulmão, né, quando acometidos, porque geralmente é um tipo de câncer bem mais grave. E é uma doença mais silenciosa, que tem mais dificuldade de se perceber? As doenças ligadas ao tabaco, em geral, elas são insidiosas, né? Quer dizer, a pessoa tem que fumar muitos anos, às vezes décadas, né, sem sentir nada, para que então o organismo cobre a conta daquele cigarro, né? Isso acontece não só com o câncer, que tem um período longo de latência, mas também com outras doenças que o cigarro causa, por exemplo, o enfisema. A pessoa fuma durante muitos e muitos anos sem ter nada, né? Nenhum sintoma de enfisema. Chega um momento em que aquela pessoa nota que o fôlego não é mais o mesmo, está mais cansada para poder fazer as coisas que antigamente fazia sem cansar. Esse cansaço é progressivo, quer dizer, a falta de ar vai aumentando. Quando chega a procurar o médico e a gente faz os exames, o enfisema já está instalado no pulmão daquela pessoa. E a gente pode se dizer assim que a conta vem, com certeza uma hora essa conta vem, ou não, vai depender de cada caso? Olha, um percentual muito pequeno de fumantes é menos suscetível, né? A regra, por exemplo, o enfisema gira em torno de 15%, quer dizer, 15% das pessoas que fumaram vão ter um enfisema avançado, né, que às vezes vai depender, aquela pessoa vai se tornar dependente de oxigênio e vai ter uma alteração muito grande na sua qualidade de vida, né? E na integridade, na dignidade daquela pessoa. O câncer de pulmão já vai acometer uma outra fatia. As doenças cardiovasculares, né, por exemplo, o infarto, o derrame cerebral, são doenças intimamente ligadas ao consumo de cigarro também. Todas elas vão acometer um percentual. Às vezes acontece de uma pessoa ter a felicidade, né, de mesmo tendo fumado muito, não sofrer nenhuma daquelas doenças. Mas, infelizmente, é um percentual muito pequeno. E nós nunca sabemos quem serão essas pessoas, né, privilegiadas, vamos dizer assim, que fazem uso do tabaco e não incorrem em nenhuma dessas doenças, né? Mas são exceções. A regra é que alguma dessas doenças a pessoa acaba tendo, porque são doenças muito frequentemente ligadas ao cigarro. Além dessas doenças que o senhor já apontou aí para nós, existem outras doenças ligadas ao tabagismo? Hoje nós temos mais de 50 doenças, né, já com comprovação científica dessa causalidade ou de uma associação muito forte. O mais lembrado é o câncer, porque as pessoas ligam muito ao câncer de pulmão o hábito de fumar. Mas outros tipos de câncer, que não o câncer de pulmão, desde o câncer de boca, o câncer de laringe, até cânceres em outras partes do corpo, por exemplo, câncer de bexiga, né, já tem comprovação de que tem uma associação causal com o tabaco. E as doenças também respiratórias crônicas, né? Além do enfisema, que nós já mencionamos, a bronquite crônica, né, tem uma evolução catastrófica em quem fuma, né? Os asmáticos que fumam sofrem muito mais, né, por causa da exposição aos irritantes que existem na fumaça de cigarro. As doenças cardiovasculares, né, além das que nós já mencionamos, né, do infarto, do derrame cerebral, as doenças da circulação periférica, por exemplo, a tromboangeite obliterante, que é uma doença, infelizmente, não é comum, é mais rara, mas quando acontece, pode levar a resultados catastróficos, né, de ter que amputar as pernas, enfim, uma diversidade, né, de possibilidades de adoecimento muito grande e de um sofrimento muito grande por parte não só do paciente, mas também da família. A gente vê que um paciente que se tornou dependente de oxigênio, ele está dependente da família, né, para as doenças, para as atividades mais básicas da vida diária, né, para tomar banho, para se limpar, né, para comer. Então, na verdade, a gente diz que não só o paciente adoece, mas a família toda adoece junto.
e participa do sofrimento daquela pessoa, né? A falta de ar é um sintoma muito angustiante. E a gente vê uma pessoa com falta de ar, a despeito de todo o tratamento que é feito, né, de todo medicamento que é usado, do oxigênio constante, e ainda assim a pessoa com muita falta de ar para pequenos esforços. É uma agressão à pessoa, né, na sua dignidade, e um sofrimento muito grande. Tá certo, doutor Giovanni, nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouco falando a respeito desse assunto e dando algumas dicas de tratamento para você se livrar desse vício. Nós voltamos daqui a pouco. Bom, gente, voltamos com mais um bloco do programa de hoje. Doutora, a gente estava falando agora há pouco dos problemas acarretados com o tabagismo, as doenças, e muitas pessoas, embora saibam dessas doenças, têm dificuldade, às vezes têm a vontade, mas têm dificuldade de parar com esse vício. O senhor recebe isso muito no consultório, essa queixa? É muito comum, não é? A gente encontra os pacientes numa luta intensa para poder largar o tabaco, né? Por que é tão difícil parar de fumar? Por causa da dependência de droga, né? O cigarro tem milhares de substâncias tóxicas, mas uma em especial é capaz de induzir uma dependência muito intensa, que é a nicotina, né? A dependência causada pela nicotina é maior, por exemplo, do que a dependência causada pelo álcool, causada pela maconha. Ela é similar à dependência induzida pela cocaína, né? Numa escala de dependência, ela está entre as drogas que mais causam em frequência e em intensidade. Então é por isso que é difícil parar de fumar. É claro que há variações individuais. Algumas pessoas são menos dependentes, né, por serem menos suscetíveis, e conseguem, por exemplo, ficar a quaresma sem fumar, né? Outras pessoas não têm dificuldade em parar várias vezes, mas a regra não é essa. A regra é que há uma dependência intensa e progressiva, né? Como a gente estava explicando, quanto mais a pessoa fuma, mais difícil vai sendo para deixar de fumar. Uma vez que a pessoa se propõe realmente, ela deve procurar a assistência médica, porque o médico vai ajudá-la desde com a psicoterapia de apoio até a estabelecer um grau de dependência a essa nicotina, né? Quer dizer, existem graus variados, e aí a gente planeja o tipo de medicação que é melhor para aquela pessoa, né? Algumas pessoas vão se beneficiar mais da terapia de reposição de nicotina, né, que pode ser feita com adesivo, com goma de mascar, e que é uma terapia que nós procuramos vencer aquela dependência, e vai havendo uma redução progressiva da exposição à nicotina, né, de tal forma que algumas pessoas que são muito dependentes conseguem deixar esse hábito de uma maneira bem menos sofrida, porque quando a pessoa simplesmente corta aquela nicotina no sangue, vêm os sintomas de abstinência, né? A síndrome de abstinência, que inclui uma irritabilidade muito grande, a pessoa fica nervosa com qualquer coisa, principalmente com a família, com os que estão mais próximos, né? São os que mais sofrem nesse processo também. E a pessoa pode ter alterações do sono, né? Algumas pessoas têm muita dificuldade de dormir quando estão nesse processo de parada do cigarro. A reposição de nicotina ajuda a vencer esses sintomas de abstinência. Agora, o senhor está falando, então, desses sintomas, também das pessoas que passam por esse período, mas existem, inclusive, muitas pessoas que dizem, não, eu não consigo parar de fumar porque eu uso o cigarro para uma fuga, como uma forma de válvula de escape, para um problema que a pessoa está passando ali no momento. Então, associar isso com o tratamento dessa ansiedade também é importante. E aí entra
desde a psicoterapia de apoio até outros medicamentos que nós temos disponíveis além da reposição de nicotina. Por exemplo, uma das drogas disponíveis é um antidepressivo, né? A bupropiona, que deve ser usada só com receita médica, porque existem inúmeras contraindicações, né? E se for usado de uma forma descuidada, às vezes até combinado com álcool, pode haver risco de convulsões, de uma porção de outros sintomas, né? Que podem estar relacionados ao uso dessa droga. Mas é uma droga que também trata esse lado psicoemocional, porque ela é originalmente um antidepressivo, né? Quando começou-se a usar bupropiona, nem era esse o foco, né? Não era o tabaco o foco do tratamento. E muitos psiquiatras que usavam essa droga lá no início começaram a notar que aqueles pacientes que vinham usando bupropiona e que eram deprimidos e que estavam em uso daquela medicação e eram fumantes, alguns estavam deixando de fumar a usar essa droga. Então, aí que foram feitos novos estudos para comprovar que ela realmente tinha efeito adjuvante nesses tratamentos também. Existem outras opções também, por exemplo, a vareniclina, que é uma droga também bastante eficaz, né, que também deve ser usada com orientação médica. Durante algum tempo foi difícil de encontrar no mercado por problemas operacionais, né, de um princípio ativo que vinha de fora do nosso país, mas hoje ela já pode ser encontrada de novo e é também uma droga eficaz nesse tratamento. Agora, o que você estava chamando a atenção é muito importante. Não existe um remédio milagroso para parar de fumar, né? A pessoa tem realmente que desejar. A gente tem muito mais facilidade de ajudar quem quer ser ajudado. A gente fala, se a pessoa não quiser parar, ela pode usar qualquer coisa, ela pode fazer qualquer coisa que ela não vai parar, né? Mas para aquela pessoa que deseja parar, nós temos hoje vários recursos disponíveis para poder ajudar aquela pessoa. E, principalmente, tornar todo aquele processo menos sofrido, porque até pouco tempo atrás não tinha nada disso. Era só a decisão boa firme, vontade, força de vontade, né, e aquela conscientização, e era na marra. Eu brinco que era arrancar um dente sem anestesia, né? Agora, hoje, a gente já tem, embora nada seja milagroso, a gente já tem uma porção de recursos que a gente vai definir cada caso, né, para saber qual a melhor opção para aquele paciente, e aí sim a gente consegue fazer com que esse processo de parada do cigarro seja bem menos sofrido. Porque fácil não é, né? Não é fácil, né? Mas sempre compensa. A gente faz questão de lembrar para cada paciente que é sempre vantajoso. Às vezes a pessoa fala, eu já fumei durante tantos anos, né, tantas décadas, o que tinha que fazer mal já fez e agora não tem mais sentido parar. Não é verdade. Não é verdade, porque quando você para de fumar, a qualquer momento, quanto mais o tempo sem fumar, quanto mais vai passando o tempo sem fumar, mais você vai melhorando os sintomas e os riscos de algumas doenças. Né? Por exemplo, 5 anos depois de parar de fumar, o risco de você ter infarto é de 50%, da metade, né, do risco do que se você tivesse continuado a fumar. Depois de 10 anos, o risco de você ter um AVC, um derrame cerebral, é praticamente o mesmo do que você teria se você não tivesse fumado. Então, sempre é vantagem a pessoa deixar de fumar. Alguns benefícios aparecem até dentro de pouco tempo. Por exemplo, a pessoa tem mais facilidade para controle dos níveis de pressão arterial, né? Então, porque é um fator que interfere com a hipertensão. As pessoas começam a sentir mais o gosto das coisas, começam a perceber mais o cheiro das coisas. Quer dizer, os benefícios são inúmeros. Até no bolso a pessoa vai sentir
que realmente é vantagem. E não adianta aquela desculpa, né, gente? Eu conheço tanta gente que tem um hábito de vida saudável, que nunca fumou, que nunca bebeu, e teve um AVC, teve um problema grave de saúde. Não quer dizer que, como o senhor mesmo disse no início, que você vai ter ou não, mas é uma forma de amenizar esses riscos. Exatamente. Tudo em saúde a gente lida com riscos, né? A pessoa pode levar uma vida muito saudável e ter uma doença degenerativa, porque fatores genéticos então, estão envolvidos, uma porção de outros fatores. Mas mesmo essa pessoa, por exemplo, se tivesse submetida a esses outros fatores, né, se essa pessoa fosse uma pessoa que fumasse, que bebesse, ela teria adoecido antes ainda, né? Porque seria mais um fator para contribuir para aquele adoecimento dela. Tá certo. Agora, doutor Giovanni, eu queria falar com o senhor sobre um estudo recente da Universidade de Oxford, no Reino Unido. E essa pesquisa estudou um grupo de 700 pessoas. Algumas escolheram que queria fumar de uma vez, outras escolheram que queria, aos poucos, parar de fumar. E esse estudo percebeu que quem escolheu parar de fumar de uma vez foi mais bem-sucedido. Tem uma explicação para isso? Isso, parar de uma vez, é mais fácil realmente? Olha, vários estudos já foram feitos nesse sentido, né, com resultados diferentes entre eles. A gente vê que há uma variação individual, né, por isso que a gente estava dizendo da importância da gente analisar o contexto daquele paciente, né. É importante a gente lembrar que, na maioria dos casos, os fumantes fazem várias tentativas antes de conseguir parar. É raro aquele que consegue parar de primeira vez. Isso vai depender do tempo que a pessoa tem de exposição ao tabaco, vai depender do grau de dependência à nicotina. Esse grau de dependência à nicotina a gente consegue, é um teste clínico que com 5, 6 perguntas a gente consegue saber esse grau de dependência, né? Então são variáveis diversas que vão interferir se aquela pessoa vai parar de uma vez, se vai ter várias tentativas, se vai reduzindo progressivamente, né? O importante é que aquela pessoa que tenha consciência procure ajuda o quanto antes, porque quanto mais o tempo passar, mais difícil vai ficar de parar ainda, né? Vai ficar ainda mais difícil. Então, quanto antes, procure ajuda, procure o seu médico, né? Procure uma equipe multidisciplinar que possa te ajudar, porque sempre é vantajoso parar de fumar. É difícil às vezes, mas não é impossível, né? Nós já tivemos a oportunidade de ver pacientes que fumaram mais de 70 anos e que conseguiram deixar de fumar. Hoje, na hora de fazer a chamada para o programa hoje, inclusive anunciando o programa Gui Boaventura, ele foi uma pessoa que deu seu relato, que fumou por vários anos e decidiu parar, e tem 4 anos que ele não fumou novamente, e ele percebeu as mudanças para a sua saúde também, percebeu aquilo que quando a pessoa é fumante ela não percebe, que é o cheiro forte, incomoda as pessoas. Inclusive tem muitas pessoas que depois que deixam de fumar percebem e se sentem até nojo do cigarro, né? Isso é muito comum. Esses relatos são importantíssimos, né, porque estimulam as pessoas que estão assistindo, compartilhando daquela mesma ideia. Quer dizer, a pessoa vê que não está sozinha, né, que inúmeras pessoas já passaram pelo mesmo processo e que é possível e é muito vantajoso. Bom, para a gente encerrar, então, nossa participação de hoje, doutor Giovanni, tem uma pergunta aqui da Marli Santos, do bairro Peluso. Ela diz o seguinte: todos os parentes fumam, um não. Esse fato de todas as pessoas da família fumarem e essa pessoa não contribui para a pessoa ter câncer? Aquela questão do fumante passivo? O fumante passivo, ele sofre com a fumaça das outras pessoas, né? O risco de ele ter câncer não é o mesmo do risco se ele fumasse. Mas ele tem um risco 33% maior, né, 1/3 a mais, do que se ele não tivesse convivência com outros fumantes em torno dele, né? Quer dizer, o fumante passivo está suscetível às mesmas doenças que os outros fumantes têm, num risco menor que aqueles fumantes, mas maior do que o da população não fumante.
De ter essa consciência, então, principalmente com crianças, né, pais que fumam perto dos filhos, é importante ter essa consciência e vamos deixar aquela dica especial, quem quer parar de fumar, procurar um especialista, procurar uma ajuda profissional, porque faz muito bem à saúde, né? É verdade. Só para ilustrar essa das crianças, a questão do modelo também funciona aí, né? Os filhos têm como modelo os pais. Então, há estudos mostrando que filhos de pais que fumam acabam se tornando fumantes com mais frequência quando adultos, infelizmente. Tá certo, doutor Giovanni, muito obrigada pela sua participação conosco hoje. E deixa um recadinho, pessoal, onde que te encontra. Gostou do bate-papo? Quer te encontrar, então? A gente aqui agradece o convite, né? Nós atendemos na clínica do pulmão. Mas a pessoa pode procurar o seu médico, pode procurar qualquer ajuda profissional para poder enfrentar essa doença terrível que é o tabagismo. Tá certo, obrigada. Contamos com sua participação mais vezes. É isso aí, gente. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com a doutora Giovana, que é fisioterapeuta, tem várias especialidades e hoje vem falar sobre labirintite. É daqui a pouco. Estamos de volta com mais um bloco do programa Mais Saúde. E aqui comigo a doutora Giovana Cristina dos Santos Caixeta. Ela é fisioterapeuta, gente, e tem mestrado em reabilitação labiríntica e do equilíbrio corporal pela Universidade Bandeirante de São Paulo. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Yandra. Boa noite a todos os telespectadores. É sempre um prazer estar aqui na NTV mais uma vez. Bom, hoje o nosso assunto, como nós havíamos anunciado no início do programa, é labirintite. Então, eu queria saber por que esse estudo, esse mestrado que você fez, é importante para o tratamento dessa doença, para o conhecimento dessa doença. Assim, claro. O mestrado que eu realizei, no caso, em São Paulo, foi com o intuito profissionalizante e também dar capacidade para lecionar. Esse mestrado permite estudar, aprimorar e desenvolver técnicas com pacientes já debilitados, com queixas de tontura, náuseas, enjoos, as mais diversas manifestações labirínticas e disfunções labirínticas ali no caso. Lá no mestrado, a gente avaliava, tratava diversos pacientes para ter um dado significativo e científico de toda a reabilitação labiríntica no caso. E isso só é possível mediante o aprendizado profundo e um treinamento bem direcionado com professores bem capacitados nessa área. Aprofundando mesmo esse conhecimento. Sim, bastante tempo, foram 2 anos e meio indo e vindo a São Paulo para trazer essa técnica nova aí para Patos e região, né, para promover assim, um bem-estar, uma melhora significativa desse paciente com disfunção labiríntica. Tá certo. Nós estamos falando aqui dessa palavra, gente, mas nós sabemos que nem sempre as pessoas conhecem o que é essa doença. Então, explica para o pessoal o que é labirintite. A labirintite, na verdade, ela tem o nome como sendo uma disfunção labiríntica. Essa disfunção é uma alteração do funcionamento labiríntico, pode ser de um dos lados ou dos dois lados simultaneamente. Ao mesmo tempo, a pessoa pode ter essa disfunção ali presente. E tem uma faixa etária mais disposta, predisposta a ter essa doença? Acomete mais homens ou mulheres? No caso, não tem uma predisposição para homens ou mulheres. Entretanto, no caso das mulheres, elas têm mais presente algumas disfunções hormonais, algumas alterações peculiares que são das mulheres, algumas cirurgias que podem, com o passar dos anos, desenvolver uma disfunção labiríntica,
por exemplo, igual já saiu em algumas publicações científicas, a retirada do útero, a retirada dos ovários, passado alguns anos, de acordo com pesquisas científicas, essa paciente tem predisposição a desenvolver uma disfunção labiríntica, pelas alterações hormonais, que vai acabar afetando a parte labiríntica também, né? Agora, em relação à faixa etária, a gente tem por conhecimento, por ouvir falar, eu estou ficando mais velho, estou perdendo equilíbrio. E isso tem alguma relação mesmo? Sim, tem sim. No caso, a alteração do equilíbrio, como você frisou, ela está presente por mal informação do labirinto para o órgão sistema nervoso central, e aonde não há um ajuste perfeito, um funcionamento perfeito desse nervo que manda o comando de volta para o labirinto. O labirinto já está com essa disfunção, então a informação de tudo aquilo que a pessoa está fazendo, andando ou estando em uma posição estática ou parada, vai chegar lá ao sistema nervoso central de uma forma errada, errônea, né, que a gente coloca no meio científico. Então, aí a pessoa vai apresentar um desequilíbrio corporal importante. Outros sintomas também estão presentes numa disfunção labiríntica, que é importante estar lembrando aqui, a tontura, que pode ser tontura rotatória ou não rotatória. Pode também apresentar uma instabilidade postural importante, quedas, né? A pessoa pode ter zumbido, pode ter uma perda auditiva ligada a essa disfunção labiríntica, pode ter náusea, enjoo, pode ter diversos sintomas, insônia, né? A sensação de que está flutuando, ou a sensação de que o carro está ao seu lado, está andando, mas na verdade está parado, né? Que é a chamada cinetose de movimento. É aquela pessoa também que me fala, sempre quando eu viajo eu passo mal, eu dou enjoo, náusea, vômito, etc. Esses sintomas que eu falei aqui, tontura, náusea, enjoo, dor de cabeça, enfim, quando eles passam a ficar de uma forma frequente, né, ocorre mais que 2, 3 vezes por semana, aí tem que ser investigado. Então, isso então não significa dizer e afirmar que está relacionado somente com a idade. Pode atingir a todas as pessoas. Sim. Antigamente era mais voltado para o público mais idoso. Mas a gente tem visto, Yandra, que pessoas de meia idade, 35 anos, 40 anos, têm tido crises fortíssimas, assim, debilitantes, da pessoa deixar de exercer suas funções do dia a dia para que ficar em repouso ou deixe de fazer tudo mesmo por causa dessas sensações, né? Tá certo. Queria lembrar, gente, que enquanto nós conversamos aqui, eu queria até pedir para a nossa Master Adriana, colocar aí como caractere o endereço e o telefone de contato da doutora Giovana. Ela atende no consultório na Avenida Padre Almir, número 327, sala 203, e o telefone é 3061 4829, ou pelo celular 991817650. Se você está gostando do nosso bate-papo aqui, vai surgindo alguma dúvida ao longo do programa, vocês podem procurar também ela nesse endereço, que ela vai esclarecer e atender você com mais cuidado, com mais cautela, e saber realmente fazer esse diagnóstico e fazer o tratamento mais adequado para vocês. Nós vamos para um rápido intervalo, mas antes do intervalo, eu queria chamar um recadinho da Flávia Faria, que vai trazer também recado do Colchão Oriental J2000. É com você, Flávia. Boa noite a você, telespectador do programa Mais Saúde, o Colchão Oriental J2000 novamente aqui no programa para falar para vocês sobre os benefícios desse colchão que é maravilhoso e traz qualidade de vida. Gente, o Colchão Oriental J2000, ele tem em sua composição os fios de carbono e eles servem para quê? Durante o dia e até à noite também, a gente tem situações de estresse, a gente vai acumulando
cansaço, o nervosismo, o estresse e às vezes até mesmo o contato com a luz fluorescente, com o computador, com o celular, vai acumulando a eletricidade estática. Essa eletricidade é ruim para o nosso organismo, porque ela faz a gente dormir cansada, acordar cansada e não temos então uma noite de sono tranquila, quando a gente dorme, por exemplo, num colchão comum. Então o colchão oriental J2000 com os fios de carbono, ele vai reduzindo essa eletricidade estática enquanto a gente dorme. Isso não é legal? Enquanto você dorme, o colchão oriental J2000 trabalha por você, descansando o seu corpo, tirando o seu estresse, tirando essa eletricidade estática que acumula no nosso corpo durante o dia. Então você já acorda tranquilo, já descansado. Então ligue para o 0800 943 2000, peça uma visita sem compromisso para você conhecer melhor esse produto que vai ajudar na sua qualidade de vida. E tem promoção. Você comprando o colchão oriental J2000, você ganha uma linda cama box. Obrigada, Flávia. Semana que vem ela volta com mais recado e dicas do colchão oriental J2000. Agora sim, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com a doutora Giovana falando sobre labirintite. Bom, gente, voltamos com a última parte do programa Mais Saúde de hoje. Nós estamos falando sobre labirintite. Nós vamos continuar conversando com a doutora Giovana Cristina dos Santos Caixeta, que é fisioterapeuta e tem mestrado em reabilitação labirintítica e do equilíbrio corporal pela Universidade Bandeirante de São Paulo. Ou seja, tem capacidade para poder falar sobre o que nós estamos falando aqui hoje, né? Nossa, a bagagem já é grande, já, sem modéstia à parte, já tem muitos pacientes, até deve estar assistindo, né? Enfim, já foram vários casos e é bom a gente trabalhar no que a gente gosta, né? Também. Não só mediante técnicas específicas e conhecimento de tudo isso, mas assim a parte humana também, né, é muito válida, né, ainda. Tá certo. Bom, nós estávamos falando então sobre os sintomas da labirintite, o que as pessoas percebem, mas tem muitas pessoas que confundem a labirintite com outro tipo de doença. Eu queria que você contasse pra gente qual é esse tipo de doença e se existem mais de um tipo de labirintite. Assim, existem outras doenças que podem levar a uma tontura, uma náusea ou outros sintomas parecidos com uma disfunção labiríntica. Má circulação, a pressão alta, enfim. Mas, entretanto, não existe isso de falar assim, eu tratando da minha pressão alta, eu tratando da minha depressão, eu vou curar a minha tontura, curar essa náusea, esse enjoo, enfim. Não existe um único remédio que é possível, igual o doutor Giovanni já tinha falado no bloco anterior, não existe o milagre de um só, né, socorrer todas as enfermidades presentes ali naquela pessoa. Então, é importante tratar daquela doença, mas é importante tratar também da disfunção labiríntica que aquela doença levou. Outra coisa também é a pessoa pensar que o medicamento, ele tomando um Vertizine, um Labirin, enfim, outros tantos antivertiginosos existentes no mercado, que vai curar essas má manifestações, essas alterações posturais, instabilidade postural, náusea, tontura, enjoo, tá, tudo bem. É bem provável desses primeiros sintomas existentes numa primeira crise labiríntica melhorar com os medicamentos somente no início. Mas o que ocorre é que os medicamentos eles não vão curar esse mau funcionamento labiríntico. Esse mau funcionamento ele vai permanecer e a pessoa vai notar que, passado a primeira crise, logo dali uns 2, 3 meses, ela vai ter de novo, né? Então, a reabilitação labiríntica que a gente faz no consultório, ela permite um tratamento assim, envolvendo todas as alterações que aquele paciente apresenta com um direcionamento específico para cada caso. E a Yandra tem também diferenças de labirintite. Muitas pessoas
pensa assim, a minha labirintite é igual do meu vizinho, vou tomar o mesmo medicamento que ele está tomando. Então, não é assim. Existem labirintites, aquelas relacionadas à posição de dormir, que a pessoa levanta e apresenta tontura. Existem aquelas outras que a pessoa não pode rodar a cabeça. Existem aquelas outras que têm o zumbido, náusea e enjoo associados, sem ter tontura. Existem aquelas que só têm um desequilíbrio corporal e não tem outras alterações, como essas que a gente falou, né? A insônia, dor de cabeça, náusea, enjoo, quando vai viajar, alguma coisa do tipo, é outro tipo. Então, assim, existem diversas doenças, diversas, entre aspas, labirintites, falando ali no caso. E existe o tratamento direcionado para cada uma delas. Por isso que é importante fazer o diagnóstico de uma forma correta. Você faz esse diagnóstico, é uma doença fácil de se diagnosticar? Sim, é possível de fazer o diagnóstico a nível no consultório, mas a partir do ponto que se observa que não é uma simples disfunção labiríntica, aí eu vou direcionar esse paciente para o profissional específico daquele caso. Pode ser uma enfermidade a nível do sistema nervoso central e a pessoa está achando que é uma labirintite. Enfim, dá para fazer o diagnóstico no consultório, é possível sim fazer o diagnóstico através dessas manobras específicas. Não é qualquer profissional que pode estar fazendo esse tipo de tratamento. E a pessoa que sentir aquelas crises, os primeiros sintomas e estiver vomitando, não conseguir nem ficar em pé, enfim. Nesse ponto, nesses primeiros dias da disfunção labiríntica, é importante ele estar procurando o otorrino específico em labirintite. Aí sim, ele vai passar alguns medicamentos, vai pedir um certo repouso direcionado para esse paciente nos primeiros dias. Após umas 72 horas ou critério clínico, aí esse paciente vai para o consultório para realizar uma investigação comigo, com o fisioterapeuta, que vai direcionar as manobras específicas para aquele caso ali, né? Aí já entra na parte do tratamento. Aí já entra na parte do tratamento, sim. E como que é o tratamento dessa doença? É um tratamento fácil? É doloroso? Não é? Tem como, sim, conseguir a cura e a pessoa ter uma rotina de vida tranquila e saudável? Tem sim. Esse tratamento permite a pessoa retomar as atividades de vida diárias normais, mas o paciente também tem que saber que ele vai ter que andar de uma forma diferente de antes. Por exemplo, o fator alimentar, que é uma das causas de labirintite, né? Ele tomava muito café, tomava muita Coca-Cola, doce, pimenta, comidas gordurosas, enfim. Isso aí vai ter que mudar de acordo com o que for passado por mim, pelo médico também, a nível de uma avaliação, né? Essa avaliação, a gente já vai dar as dicas para ele seguir ali durante todo o tratamento, o que ele vai ter que fazer e fazer umas mudanças na vida dele. Ou seja, é uma doença que estava associada, então, a diversos fatores. Isso, diversos fatores ali de causais, né, da doença. O fator alimentar, como eu já disse, né, que existem muitas coisas que faz mal, café, Coca-Cola, comida gordurosa, que já está provado cientificamente isso daí, chocolate, né, então... tem um fator alimentar, tem também o fator de outras doenças envolvidas, que a gente já falou também, tem o estresse, tem insônia, né? Tem a pessoa que não pratica atividade física, aí a gente tem que fazer uma avaliação para ver o que está acontecendo com essa pessoa, o que vai ter que mudar para funcionar direitinho lá no tratamento. O tratamento são 2 sessões semanais lá comigo no consultório. E existem algumas dicas, alguns manuseios que o paciente vai fazer em casa também. Mas ele não vai fazer a sessão toda em casa, ele vai fazer de acordo com o que eu passar para ele. Isso para o resto da vida ou durante um curto espaço de tempo, como que é?
Durante esse tratamento, essas 15 sessões que foi preconizado lá no mestrado, lá em São Paulo, foi preconizado o número de 15. Não adianta muito a pessoa fazer 5, 3, 10, não tem um resultado satisfatório. 15 sessões dá para a pessoa atingir todos os protocolos que é direcionado para ele no consultório. Após esse tratamento dessas 15 sessões, o paciente também é reavaliado de tempos em tempos por mim no consultório. Então, é uma pessoa que tem que ter, sim, cuidados para o resto da vida, né? Existem pacientes que já voltaram no consultório para uma reavaliação ou outra, né, que sempre voltam, e é importante voltar para ajuste, para ver o que está acontecendo, para ver se está fazendo exercício em casa, enfim. E esses pacientes já sabem direitinho o que faz mal e o que não deve fazer. Então, às vezes, no caso de uma labirintite muito específica, que tem um nome muito complicado, que é vertigem paroxística posicional benigna, essa vertigem, ela desencadeia um mal-estar muito grande na pessoa, né? Ela mal consegue ficar em pé, tem tontura, náusea, enjoo, mas são os famosos cristais que saem do lugar. E aí volta lá só para falar, ai, meus cristais já saíram do lugar. Então, os pacientes já sabem o que está acontecendo com eles e num ajuste ou outro, numa sessão ou duas, já o paciente já fala, não, já sarei, era isso mesmo. Ou seja, é uma doença que atrapalha a rotina, o cotidiano da pessoa, a rotina de trabalho, até com a família. Sim. E é importante ficar atento a esses sintomas e fazer o tratamento correto, o diagnóstico correto, para ter uma vida mais saudável. Sem dúvida. Eu não sei como existem ainda pessoas que ficam tentando. Claro que o medicamento tem seu valor, que é assim, nos 2, 3 dias de crise e tudo mais. Mas ficar nesse mal-estar em casa, né, e sem um tratamento específico, podendo estar olhando, estar promovendo uma qualidade de vida melhor, né? Então, não sei como que aguenta, né? Porque quem teve, né, sabe dizer que são terríveis os sinais e os sintomas. Então, quem não estiver aguentando mais esses sintomas, como pode te encontrar para auxiliar nesse tratamento desse paciente? Eu estou lá na Avenida Padre Almir, na clínica Ápice Especialidades. Lá vocês me encontram pelo telefone 3061-4829 ou telefone celular 9181-7650. Eu não tenho secretária, é só me ligar que a gente marca uma avaliação. Tá certo, doutora Giovana, muito obrigada pela sua participação conosco hoje. Obrigada. E espero que as pessoas tenham utilizado mesmo essa entrevista para que tenham essa melhor qualidade de vida e qualquer coisa te procurem. Certo. Não, tudo bem. Foi um prazer estar aqui novamente. Obrigada a todos. Espero você mais vezes aqui conosco. Sim, voltarei. Tá certo, muito obrigada, gente. Estamos chegando ao fim do programa de hoje. Nós vamos fazer agora o nosso sorteio, porque todas as pessoas que participaram com a gente hoje pelo WhatsApp concorreram a um brinde da Lacqua di Fiore, que tem sempre muitas promoções para vocês. E a ganhadora de hoje é a Marli Santos, do bairro Pelúcio, telefone 3814, final 75. Parabéns para você, Marli, por ter participado conosco. E gostaria também de agradecer aos nossos parceiros, além dos entrevistados que estiveram aqui conosco hoje, passando para vocês todas essas informações. Agradecer também aos nossos parceiros, a Enigma, que fica na Rua General Osório, o telefone é 3823-3955, que é quem faz nossa produção com acessórios, roupa. Vale a pena ir lá conferir, que sempre tem muita novidade para vocês. O Salão Thiago Lima, do telefone 3825-8378, que é quem produziu cabelo, maquiagem. Mandar um abraço para todas as pessoas que estão lá, que nos atendem muito bem. E a Floricultura Apolo, do telefone 3822-2200, fica aqui na Major Gotti, próximo ao Banco do Brasil. E hoje enfeitou nosso estúdio com esse lindo arranjo de rosas. Obrigada pela parceria de vocês e a todos vocês que nos assistiram em casa hoje, acompanharam o nosso programa. Meu abraço, meu beijo carinhoso. E nós nos encontramos na próxima terça-feira com muito mais saúde.